A história do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro era natural de Betsaida, na época uma aldeia de pescadores, não muito distante de Cafarnaum, e que ficava na região costeira do Mar da Galileia. Alguns sugerem que sua residência realmente fosse em Cafarnaum, e Betsaida apenas sua aldeia de origem. Pedro era um dos 12 apóstolos. Quando Jesus o chamou, Pedro deixou tudo para ser seu discípulo. O apóstolo Pedro era irmão do apóstolo André, um pescador de profissão assim como ele. O apóstolo Pedro era casado, tendo sido sua sogra curada por Jesus. Pedro era um dos discípulos mais próximos de Jesus e presenciou eventos especiais que nem todos os apóstolos viram. Junto com Tiago e João, Pedro viu a transfiguração de Jesus, a ressurreição da filha de Jairo. Pedro reconheceu que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, mas não entendia que Jesus tinha que morrer e queria protegê-lo a todo custo. Mas Jesus impediu Pedro de seguir o caminho da violência. O apóstolo Pedro também aparece de forma bastante ativa durante a narrativa dos últimos momentos do Senhor Jesus antes da crucificação. Juntamente com o apóstolo João, Pedro recebeu a incumbência de organizar a última ceia em Jerusalém. Inicialmente, ele também se recusou a deixar que Jesus lhe lavasse os pés, mas quando foi advertido sobre a importância e a necessidade daquele ato do Senhor, ele pediu até mesmo um banho. O apóstolo Pedro foi o discípulo que, conforme Jesus havia dito, o negou 3 vezes antes que o galo cantasse 2 vezes, na ocasião que envolve a prisão e a crucificação do Senhor. Na verdade, essa sua negação contrasta diretamente com o comportamento valente e violento que ele demonstrou ao cortar a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, durante a prisão do Senhor. Diante do olhar do Senhor, ao lembrar-se das palavras do Mestre, Pedro se arrependeu profundamente. Cristo ressurreto apareceu pessoalmente ao apóstolo Pedro. Jesus apareceu na praia e conversou com Pedro. 3 vezes Pedro disse que amava Jesus, e Jesus o mandou cuidar de suas ovelhas. Daí em diante, Pedro foi uma pessoa diferente. No dia de Pentecostes, quando os discípulos receberam o Espírito Santo, Pedro pregou o Evangelho e quase 3.000 pessoas se converteram. A partir daí, Pedro começou a falar corajosamente sobre Jesus por toda a parte. Pedro foi quem fez a exposição da necessidade da escolha de outro homem para o lugar deixado por Judas, e Matias foi o escolhido. Durante o ministério do apóstolo Pedro, ocorreram grandes milagres, sendo que até mesmo os doentes eram colocados de forma que, ao passar, sua sombra os cobrissem. Foi o apóstolo Pedro quem disse as conhecidas palavras: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." Dentre esses milagres também se destaca a ressurreição de Dorcas. O apóstolo Pedro também foi o responsável por anunciar as boas novas à família de Cornélio em Cesareia. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo informa que Pedro também esteve em Antioquia. Na verdade, é nesse relato que encontramos a referência sobre o conflito entre os apóstolos Paulo e Pedro, quando Pedro agiu dissimuladamente se associando aos cristãos gentios e depois se afastando deles ao temer a pressão do grupo da circuncisão, que aceitava os gentios na igreja, desde que estes se submetessem ao cerimonial da lei de Moisés. O comportamento do apóstolo Pedro acabou influenciando até mesmo Barnabé. Então, Paulo repreendeu publicamente pelo comportamento considerado por ele como hipocrisia. No entanto, essa situação foi completamente resolvida, e o próprio apóstolo Pedro mais tarde se referiu a Paulo como nosso amado irmão. Mesmo correndo o risco de morrer, Pedro continuou pregando o Evangelho. Pedro foi um exemplo de coragem, mas também de humildade, reconhecendo e corrigindo seus erros. Deus usou Pedro de maneira poderosa para levar o Evangelho a muitas pessoas.
Não temos tantas informações detalhadas sobre o apóstolo Pedro. Considerando suas epístolas, sabemos que ele permaneceu ativo na pregação da palavra de Deus e no pastoreio do rebanho do Senhor até a hora de sua morte. Existe um grande debate se o apóstolo Pedro chegou a fixar residência em Roma ou não. O que é certo é que a igreja em Roma não foi fundada por ele, até porque seria improvável que Paulo escrevesse uma epístola àqueles irmãos sem mencioná-lo. Apesar disto, é muito provável que ele tenha estado em Roma em algum momento próximo ao final de sua vida. Existe uma tradição muito antiga e uniforme dentro do cristianismo de que o apóstolo Pedro tenha sido martirizado em Roma, assim como foi Paulo. Tertuliano defendeu tal informação e Orígenes afirmou que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, uma informação também presente em alguns livros apócrifos.